13 de maio, dia da libertação dos escravos. Estamos hoje, nessa data, celebrando a Lei Áurea, que extinguiu, aboliu a escravidão no Brasil. E quem foi o maior de todos os abolicionistas? Um herói nacional, aquele que mais trabalhou pela libertação da escravidão. Seu nome é Luiz Gama. Nasceu lá na Bahia em 1830, de uma mãe escrava, porém liberta, e pai de um fidalgo de família portuguesa. Mas aos 10 anos de idade, o menino se tornou escravo. Seu pai o vendeu como escravo. Mas com muito esforço ele conseguiu sozinho, lá pelos seus 17 ou 18 anos, se alfabetizar, mesmo ainda como escravo. Alcançou anos mais tarde a própria liberdade judicialmente e começou então ajudando na advocacia a favor dos escravos. Mais tarde, aos 30 anos de idade, já era um bom advogado, jornalista, autor consagrado e orador ardoroso. Ele é considerado o maior de todos os abolicionistas do Brasil. Ele é o advogado dos escravos. Foi um dos raros intelectuais afrodescendentes daquele Brasil escravocrata do século XIX. O único autodidata, o único a ter passado pela experiência do cativeiro. Toda a sua vida foi dedicada à abolição da escravidão e ao fim da monarquia no Brasil. Ele veio a falecer na cidade de São Paulo, em 1882, alguns anos antes do 13 de maio de 1888, da Lei Áurea, e do 15 de novembro de 1889, da Proclamação da República. Ele ganhou um prêmio, um reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil por se destacar na defesa dos direitos das minorias. Em 2018, seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos Heróis Nacional, ao lado de notáveis como Tiradentes, livro que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade lá em Brasília. Hoje, em sua memória, existe o Instituto Luiz Gama, pelos direitos dos desfavorecidos. Então, esse dia 13 de maio de 2025, estamos celebrando a abolição da escravidão e agradecendo a Luiz Gama, que deu tudo de si pelo cativeiro. Palmas para o nosso Luiz Gama. E para o nosso encantamento, esse nosso herói nacional, lá no ano de 1951, enviou pelas abençoadas mãos de Chico Xavier um aviso. Olha, algo fantástico, a gente muda tudo. Abre assim uma janela enorme. Então isso está lá no capítulo 12 do livro Falando a Terra. É uma obra reunindo mensagens de personalidades que bem contribuíram em vida para a construção da nação brasileira. Tem lá Teodoro da Fonseca, Anália Franco, Viana de Carvalho e outros. Então o nosso herói vai dizer algo que é fantástico. Ele começa afirmando que a morte do corpo é uma caixa de surpresas, nem sempre das mais agradáveis. Que embora tenha realmente combatido o cativeiro e com toda a sua indignação, usando a lâmina afiada da palavra e os requintes da inteligência, ele diz que a sua conjunção libertou milhares e milhares da asfixia do tronco da humilhação, mas quando ele despertou, além da morte, ele encontrou uma grande surpresa. Ele se reconheceu sendo ele mesmo um ordinário escravo. Acordou-se percebendo algemado ao quilombo das mazelas morais. Uau! Sua inteligência não foi maior do que a sua inconsciência. Lutou sim e bravamente pela libertação dos braços, mas não percebeu em vida
que eram escravos dos impulsos inferiores, que aniquilam a vida. Meu Deus, uau! Impulsos inferiores é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as mágoas, a raiva, a inveja, a cobiça, a luxúria, a avareza, a violência, o personalismo. Meu Deus, que contraste! Viveu pela liberdade, mas não se percebeu como um escravo. Isso realmente me impressionou muito, mexeu no meu coração. Estou ainda refletindo. É para nos fazer, isso é para nós todos aqui. Quantos, que hoje estão fazendo o bem aqui, lutando, batalhando pelas coisas do bem, se esquecendo ou evitando aprender a ser realmente bom pelo coração. Então, nesse 13 de maio, queremos refletir, pensar sobre a nossa liberdade. O que é a liberdade? É se libertar do quê? Se não temos consciência do que é a liberdade, corremos o risco de se livrar daquilo que temos de melhor. A única liberdade que existe é a da consciência pelo dever bem cumprido. Quando não se tem consciência de si, quando não se percebe, quando não se adentra, quando não se conhece o mundo interior, continua-se escravo dos impulsos e das paixões. Quando a liberdade não é consciente, essa liberdade de agir se torna um par de algemas. É a inconsciência que nos escraviza. A liberdade não é algo que se pega, que se toma, não é um produto. A liberdade não é uma meta final, ela é consequência natural dos compromissos com os valores, com as virtudes, com os princípios. Eu quero a minha liberdade. Como assim, minha liberdade? Isso existe? Muita gente pensa e diz assim, eu quero a minha liberdade a qualquer custo. Acontece que a qualquer custo nada é válido. Acontece que a qualquer preço nada é digno. A liberdade vem da consciência. São os princípios nobres, os valores morais, o dever bem cumprido que resultam em liberdade. Quando nos comprometemos com o eu humano, em ser um bom ser humano, é quando começa então a liberdade. Porque nos libertamos da impulsividade e das irresponsabilidades. Aqueles que não estão comprometidos com o bem continuam escravos do mal. Qual é o tipo de liberdade que se tem quando não existe um compromisso com as coisas certas? Será que estamos comprometidos com a injustiça, com o erro e nem sequer percebemos? Será que somos escravos, mas achando que somos livres? Khalil Gibran diz assim, na verdade o que chamamos de liberdade é a mais forte das correntes, apesar de os seus elos brilharem ao sol e ofuscarem nossos olhos. Vixe! Será que sem nem perceber, admiramos as correntes que nos prendem? Os vícios, os caprichos, o conforto, o prazer, e nos rebelamos quando tentam tirar essa liberdade ou nos libertar? Na sociedade de hoje somos escravos de muitas coisas, redes sociais e tal, e quando alguém tenta nos tirar essas algemas, consideramos como sendo uma perda de liberdade. A liberdade não está nos autos, a liberdade não está nos atos, mas na consciência que dirige os atos. Tem lá aquela coisa dos jovens. Entre os jovens tem isso de quererem ser muito livres, de pleitearem uma liberdade que nem sempre conhecem. Mas o que eles fazem com essa liberdade? Quase sempre se envolvem rapidamente com a escravidão, o álcool, as drogas, os jogos e tantos outros vícios. E depois conseguem se libertar? Fazer o que se quer, como quiser e quando quiser, isso não é liberdade.
é a entrega da liberdade, é delegar a alguém o direito de dominar, tiranizar, escravizar, e quase sempre isso gera um compromisso muito triste. Vamos dar um exemplo. Tem lá um jovem que, sem nem perceber, se entregou ao vício, mas ele se considera livre, porque faz o que quer. Então você vai lá para ele e pede: amanhã de manhã, lá pelas 10 horas, podemos nos encontrar para ver aquilo e tal. Então esse jovem poderá assegurar esse encontro? Não, não mesmo. Ele não poderá, porque não tem liberdade do seu futuro. Se alguém oferecer a ele uma bebida, uma droga logo cedo, então às 10 horas esse jovem não saberá onde ele estará. Mas isso hoje é chamado de liberdade. Um jovem que pode fazer tudo. Mas ele pode mesmo? Ele pode ajudar a mudar a humanidade? Ele pode se comprometer em ser um ser humano melhor? Ele pode ir lá na arrecadação e batalhar para ajudar a terminar ou a diminuir a fome no sertão nordestino? Não. Esse jovem não pode porque ele não tem essa liberdade. Ele abriu mão do seu mais valioso e melhor bem que um dia ele teve. Então, se liberdade é livrar-se do quê? O que está nos limitando? O que queremos ser? Quase sempre as pessoas querem se livrar daquilo que as elevaria, porque descer é mais fácil. Quase sempre as pessoas querem se livrar do esforço, que as faria melhor. Querem se livrar do que as puxa para cima, porque isso dá muito trabalho. Para a grande maioria, liberdade é sinônimo de acomodação. Tem lá os adultos. Entre os adultos, se ouve nos dias atuais mais ou menos assim: não aguento mais tanto compromisso, quero respirar, quero me sentir solto, quero viver a minha vida como eu quero, do jeito que eu quero. Uma pessoa comprometida, pergunto aqui para vocês, perde a liberdade? Aquele que diz que não se compromete com nada é, com certeza, o maior dos escravos, porque se comprometeu com a alienação. Aquele que não se compromete abandona a possibilidade de se comprometer com algo bom, nobre, digno, e entrega inconscientemente as chaves da sua liberdade, sabe-se lá para quem ou para o quê. O compromisso que nos resgata é o compromisso que nos resgata da loucura. Se você está solto, então está servindo a qualquer coisa, ou a coisa nenhuma, o que significa que você se tornou escravo de situações contrárias ao seu próprio bem. Na obra de Chico Xavier, Pão Nosso, no capítulo 16, o benfeitor Emmanuel vai dizer assim: ninguém permanece solto, porque a própria rebeldia está comprometida com as forças corruptoras da vida. Uau! Todo ser vivo, planta, animal ou humano, está comprometido com alguma coisa, seja inconscientemente ou conscientemente. A folha da árvore, por exemplo, qual é a mais livre? Aquela que serve à árvore, a qual pertence, se sustenta e se realiza, ou aquela folha solta ao vento? Qual é a mais livre? A folha solta ao vento é um joguete de situações, nem sempre agradáveis, é escrava, o vento faz o que quer com ela. A vida se sustenta em termos de compromissos. Quantos equívocos, erros, maldades nós aqui já nos livramos simplesmente pelo compromisso com a nossa casa, perseverança. Uau! Então vem lá na sua vida uma situação desafiadora. Você ficou doente, uma enfermidade difícil, ou em você ou em algum ente querido seu. Aconteceu algo com um seu familiar, um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe, que impede você de fazer isso ou aquilo. Você perdeu algo, você perdeu o emprego, você perdeu a sua sociedade, você perdeu um ente querido, importante. Você está vivendo limitações financeiras. Acontecem situações que parecem tirar a sua liberdade.
de ir e de vir, de fazer isso ou de fazer aquilo, de ter isso ou não e assim assado. São situações que tomam a sua liberdade. Você pensa, a vida vai indo e a liberdade que eu tinha está sumindo. Mas será isso mesmo? Ou são acontecimentos que nosso bom Pai Celestial enviou exatamente para você reconquistar a sua liberdade? Porque ontem havia se escravizado aos impulsos inferiores, que nem falou o nosso herói Luiz Gama. Prazeres, caprichos, facilidades, personalismo, e agora que conseguiu se comprometer com o acerto, com o bem, surgem as oportunidades do testemunho que nos levam à liberdade da consciência. Tem lá aquela coisa das frestas, né? Através das frestas das nossas mazelas, somos explorados, escravizados. Como é que as pessoas são manipuladas? Sempre por suas fraquezas. Ambição, luxúria, conforto, inveja, ciúmes. Nossas fraquezas nos escravizam, nossas virtudes nos libertam. Feche as suas frestas. Destrua o tirano que é em você antes de gritar por liberdade. Verifique se você é um escravo das fraquezas que ainda vivem dentro de você. As coisas que mais tememos ou as coisas que mais desejamos estão fora de nós? São do mundo exterior? E então, se são, podemos sim ser manipulados, dominados. Somos sim escravos. Seja inconscientes, mas somos escravos. Mas se nos movimentamos, se vivemos fundamentados em princípios, em virtudes, em valores que estão dentro de nós, na consciência, no coração, então como se pode manipular algo assim? A liberdade é a ação por princípios, pela consciência. O que não é assim é escravidão. Ou mudamos o nosso padrão de pensamentos e buscamos mais o crescimento moral do que o conforto material, os prazeres, ou a liberdade será sempre nossas algemas. Na obra Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, encontramos a história da irmã Emerenciana, que para conseguir abrir os grilhões do egoísmo e do orgulho a qual ela havia se escravizado lá na corte da Dinamarca por séculos, ela pediu a Jesus para nascer na África, ser traficada e chegar ao Brasil com as mãos algemadas, pés acorrentados e aqui viver na escravidão. Mas aqueles grilhões pesados a fizeram conquistar a liberdade da sua consciência e do seu coração. Emmanuel, que foi o orgulhoso senador Públio Lentulus, do Império Romano, o maior império do mundo. Depois de conhecer Jesus, ele renasceu como o escravo Nestório, está lá naquela obra 50 anos depois de Chico Xavier. E só assim ele conseguiu romper as algemas do coração e iniciar a sua jornada redentora. Emmanuel quem também vai dizer, nesse mundo há muitas injustiças, sim, mas não existe nenhum injustiçado. Escravidão, limitação, dificuldades, tudo isso com Jesus se tornam libertação para toda a eternidade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa foi a única vez em que Jesus falou diretamente sobre a liberdade. E ele falou no futuro, vos libertará, que equivale a dizer que nós somos hoje ainda escravos. Vamos fazer um teste de se somos escravos ou não. Você mente, engana, finge, dissimula, disfarça, distorce as coisas e faz coisas ainda escondido, mesmo de vez em quando? Isso são sinais de escravidão do ego. Você se aborrece, se irrita, se decepciona,
quando algo ocorre diferente das suas expectativas? Você quer sempre provar que tem razão ou que é o dono da verdade? Esses são sinais de escravidão do ego. Você usa os outros. Você só pensa em resultados, em ganhar sempre, cada vez mais, e exigir retorno naquilo tudo que faz? Isso são sinais de escravidão do ego. Ser livre implica em não mais se esconder, em sentir-se vítima, mas em se responsabilizar por si próprio. A sua liberdade só depende de você, em ser honesto com você mesmo. Então, voltando lá na mensagem de Luiz Gama, o nosso herói, ele vai terminar dizendo assim: se eu pudesse voltar ao mundo, retomaria mais uma vez meus sonhos de liberdade, mas não deixaria jamais de aplicar em mim os princípios enobrecedores. A coragem que tive para alcançar a abolição usaria também para aniquilar as algemas dos sentimentos inferiores que me escravizaram. Reconheço hoje que o cativeiro das paixões no mundo interno é o domínio das trevas em nós. Só agora vejo com mais clareza a missão do Divino Libertador, o maior apostolado que o mundo conheceu, Jesus. Foi realizado no cativeiro, do serviço e da renúncia, com muito amor e com muita alegria. Evangelho é libertação. Então, que possamos nos servir da divina lição de nosso Senhor Jesus Cristo. Do amigo Luiz Gama.